Olá, senhoras e senhores, já colocaram suas finanças na sua rotina de hoje? No vídeo de hoje eu vou explicar o funcionamento de uma sugestão de planilha de orçamento doméstico. Ela tem como objetivo te ajudar na sua organização financeira. Nela você vai ter todos os dados para pensar na sua questão de escolhas financeiras e de estilo de vida. Você está aqui no canal Finanças na Rotina e se você gostar dessa planilha, fica comigo até o fim que eu vou te mostrar o passo a passo de como organizar seu controle financeiro através dessa planilha. Eu procurei fazer da maneira mais simplificada e espero que você a use com bom senso, pois nada vai adiantar anotar todos os dados, todos os seus gastos, sem parar para refletir sobre eles. Ela vai te auxiliar a fazer as melhores decisões e você vai começar a perceber que ao iniciar a anotar seus gastos, você vai refletir melhor sobre se esse gasto é ou não necessário. Para a gente mudar, a gente precisa não só de dados, mas de atitudes e é isso que a gente precisa correr atrás. Essa planilha é uma sugestão apenas e não é definitiva. Tentei adequar para um uso mais geral. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, coloque aí embaixo nos comentários, sempre com educação e respeito, para que a gente possa melhorar e construir juntos uma que seja mais usual para a maioria das pessoas. Antes de mais nada, para o uso dessa planilha que eu vou disponibilizar no link aí abaixo, é necessário que você faça cópia dela. Essa cópia é unicamente sua, ninguém terá acesso. Quem usa o Google Planilhas já está acostumado com esse procedimento, é bem simples. Vamos até a planilha agora? Muito bem, então a gente está com a planilha aberta e agora a gente vai precisar fazer uma cópia dela. Então como é que a gente vai fazer? Bem simples, você vai em Arquivo, fazer uma cópia e é só escolher a pasta aqui que você quer salvar e dar OK, tá? É bem simples, não tem nenhum mistério. Feito isso, aí você já vai começar a poder preencher os dados da sua planilha, tá bom? Bom, antes de mais nada, para a gente usar essa planilha, a gente só vai inserir valores somente nas células amarelas, tá bom? Então, tudo que tiver amarelo aqui, com esse amarelo gritante aqui, então você está autorizado a alterar, tá bom? Só isso. O resto não preenche porque tem fórmula e fica meio inviável de usar a planilha, tá bom? Agora o próximo passo é a gente olhar a parte de renda aqui, ó. Essa partezinha. Então são 4 campos que a gente tem que preencher. A gente tem que preencher a data, a fonte pagadora, o valor, né? E a conta, o tipo de conta que você vai cadastrar aqui. A conta tá aqui do lado. Eu coloquei aqui algumas sugestões de conta, tá bom? E aí eu acho que é o grande diferencial aí de algumas planilhas que eu já olhei na internet. Eu não vi nenhuma, ou deve ter e eu não achei, contas cadastradas. Eu acho que é um processo bem simples e acho que dá para você preencher aqui e colocar os valores dela. Com isso, fica tudo concentrado num lugar só. Então, às vezes, eu não quero abrir os apps de banco ou de corretora, então eu só vou aqui e cadastro todos eles nesse campo aqui de contas, tá bom? Bom, feito isso, então você vai preencher aqui nesses campos, né, a data, né, ou seja, recebi aqui no dia 10, eu recebi salário, recebi 2.000 e esse dinheiro caiu nessa conta. Mas aqui, ó, eu posso escolher outros tipos de conta, tá bom? Aí fica a seu critério. Essa base de dados aqui, ela é alimentada por esse campo aqui, por todos esses campos aqui, tá bom? Por isso que é primordial você alimentar esse campo de contas, tá? E aí você vai preenchendo, tá? Tem rendimentos. Eu botei algumas sugestões aqui, eu botei algumas simulações, tá bom? Feito isso, você tem aqui o total da sua receita, total da sua renda, e no saldo você tem o total de ganhos, né, que você ganhou esse mês, o total de gastos, que a gente vai ver mais pra frente, o total a poupar, e aqui eu botei uma mensagenzinha que se você tiver gastos menores do que os seus ganhos, então você vai receber parabéns. Mas se for o contrário, você vai receber uma outra mensagem. Quer ver o exemplo? Por exemplo, se eu zerar aqui, ó, 0, 0, 0 e 0 aqui e 0 aqui. Pronto. Aí, ó. Então, tá aqui. Tente no próximo mês, tá?
Então é mais um incentivo para você tentar mudar a sua rotina aí, tá bom? Vamos voltar aqui para os dados que a gente tinha. Ótimo. Aqui embaixo eu coloquei o saldo anterior, ou seja, o saldo que você tinha no mês anterior. Então o que vai acontecer? Se eu não tinha nada, se eu estou começando a planilha do zero, então é só colocar zero aqui, pronto. E aí ela já vai considerar como sendo o seu patrimônio lá, sendo zero. Indo para o campo aqui do lado, eu coloquei uma regrinha, que é a regrinha famosa do 50, 30, 20. Essa regrinha, ela é bem conhecida, porque basicamente ela separa em 3 tipos de segmentos o que você tem que fazer com seu dinheiro. Essas categorias se dividem em essencial, lazer e investimento. E aí segue aquela regra de se pagar primeiro. Se você tiver dúvida com relação a essa regra, aqui em cima tem um link de um artigo que vai te ajudar a entender melhor essa regra. Aqui eu coloquei os valores. Então, por exemplo, se você quiser cadastrar 50% da sua receita em essencial, na parte essencial, que são seus gastos com moradia, saúde, etc., então você coloca aqui 50%. Ah, mas eu quero mudar. Então, ótimo. Eu não quero 50, eu quero 60. Então muda aqui. Mas é óbvio que se você mudou aqui, automaticamente esses segmentos aqui também tem que ser mudados para chegar nos 100%. Então, se você botou 60 aqui, então aqui pode cair para 20, por exemplo. Então gasto menos com lazer. E eu separo 20% da minha receita em investimento. Então vamos voltar aqui para o que a gente tinha. Vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo, aqui nessa coluna aqui do meio, a gente tem os tipos de gastos. E esse quadrinho aqui te mostra para onde está indo os seus gastos. Nota que eu já cadastrei alguns tipos de gastos aqui. Você pode alterar, como esses campos estão amarelos, você pode alterar eles aqui todos. Ou pode deixar desse jeito, tanto faz. Aqui é uma coluna só para gastos no cartão. Aqui é uma coluna de gastos que a gente vai preencher. E aqui é uma coluna de gastos no mês, ao todo, juntando os gastos com o gasto do cartão do mês. Na coluna de meta, você vai colocar a sua meta para determinada categoria. Então, por exemplo, eu quero gastar R$100 com água. Então, eu coloquei aqui R$100. Mas R$100 é muito, eu quero mudar. Então, eu boto, sei lá, 50. Então, coloco aqui 50. Como eu não tive gastos, então a minha meta para gastar ainda continua positiva, verde, nos 50. E a minha porcentagem nela é 0%. Agora vamos para um gasto de moradia. Então, por exemplo, na categoria moradia, aqui está zerado. Mas eu poderia, por exemplo, colocar R$1.000. Colocando R$1.000, juntando com os gastos cadastrados no mês, que deu esse valor aqui, até o momento, então me sobra para gastar ainda com moradia, dentro do que eu defini, apenas esse valor. E a planilha te retorna a porcentagem dos gastos que você está tendo com essa categoria. Mas se eu colocasse uma meta menor, por exemplo, 500, então automaticamente a minha meta aqui, em relação aos gastos que eu tenho, seria ultrapassada nesse valor aqui. Ou seja, minha meta não foi cumprida. Logo embaixo, a gente tem o total no cartão, o total de gastos que a gente está realizando sem ser o cartão, o total no mês e o total das metas, que está aqui nessa coluna do lado. Aqui é o quanto sobrou da sua meta, referente a tudo que você planejou. E logo abaixo, a gente vê um gráfico com cada segmento separado e o quanto que você gastou de porcentagem nele. Perceba que moradia está sendo o principal gasto no mês. Agora vamos para a parte de anotar os gastos do mês. Essa parte fica aqui na parte esquerda da tabela. Chegando aqui, nós temos 6 tipos de campos para preencher. Nós temos data, especificação, valor, tipo, conta
e status. Na data é a data que você vai realizar esse gasto. A especificação é dizer com que foi gasto essa despesa. No campo do valor, você coloca o valor que foi gasto. No tipo, você vai usar somente essa lista, que foi montada a partir do que você escolheu aqui. Então nota que é fundamental você primeiro cadastrar aqui para depois escolher nesse tipo de campo aqui, tá bom? Aí nós temos a parte da conta, que essa conta ela está cadastrada aqui em cima, é onde vai ser debitado o seu gasto. E nós temos o status. Se tiver desmarcado, essa conta não vai ser debitada. Se tiver marcado, ela vai ser debitada. Então, por exemplo, nessa conta aqui, você já tem um débito. Se você não tiver cadastrado nenhuma entrada aqui, nesse tipo de campo, nessa renda, então é fundamental você cadastrar também aqui todas as suas rendas, que ela vai puxar para cá e que ela vai ser debitada aqui. Entenderam a lógica? Então, a partir do momento que eu desmarco, vê lá como é que ficou. Agora ficou 0. Então, isso ajuda muitas pessoas esquecidas, que às vezes não lembram de cadastrar, mas não lembram que se foi pago ou não. Então, eu posso cadastrar aqui, por exemplo, ó, gasto com transporte. Eu vou cadastrar aqui, gastei esse mês R$50. Então, nessa conta, por exemplo, aqui, pronto, cadastrei. Aí agora, percebe lá em cima, por enquanto ela está com esse valor, só que quando eu aperto aqui no status de pago, ela já automaticamente muda para um valor menor, descontando do que já foi pago. E por último, vamos para a parte de cadastro de gastos no cartão, que está na parte direita da tabela. Percebe aqui que eu coloquei alguns gastos como exemplo. Então eu coloquei esses tipos de gastos, o valor que eles têm e as categorias das quais eles pertencem. Essas categorias vão ser puxadas também daqui, dos tipos de gastos que você cadastrou. Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui gastos com pneus de carro. Então eu vou cadastrar R$100, por exemplo. Chutar um valor aqui. Então, agora eu vou cadastrar, se não tem carros aqui, ó, percebe que não tem carro? Tem moto, mas não tem carro. Ah, mas eu quero cadastrar carro. Não tem importância. Então, cadastro carro. Opa, saiu errado. Cadastro carro e automaticamente vai aparecer aqui como opção, ó, lá no final, carro. Pronto, tá aí. Cadastrei. E assim você tem todos os campos aqui embaixo para preencher até a soma toda do cartão no mês. Com isso, finalizamos essa parte da planilha. Agora perceba que aqui embaixo tem várias abas com vários meses, praticamente todos os meses do ano. Então eu vou correndo aqui embaixo e vai passando, tá? Os demais meses, eles não precisam de explicação, porque basicamente é a mesma coisa, tá? Você não vai precisar mais preencher essa parte, porque ela já vai ser puxada dessa primeira aba aqui, tá? Ela vai ser puxada dessa partezinha aqui, tá? Então todos os outros meses não precisam ser puxados, tá? O primordial é o preenchimento da primeira aba, tá bom? A partir da segunda aba, nós temos um cálculo aqui que eu acho bem interessante, que é o cálculo da sua inflação pessoal mensal. O que quer dizer isso? Então, quanto a sua despesa variou de um mês para o outro. Cada aba, a partir da segunda, vai ter o seu cálculo de inflação pessoal mensal. Ou seja, você vai perceber se a sua despesa está aumentando ou diminuindo de um mês para o outro. Bom, explicado todos esses detalhes, vamos para as próximas abas, que agora é bem mais simples. Agora vamos para a parte de despesas pessoais. Aqui você não precisa preencher nada. Aqui é um quadro geral, onde você tem todos os tipos de gastos que você tem e mês a mês o acompanhamento do preenchimento da planilha, com suas respectivas porcentagens anuais. Embaixo
nós temos aqui um gráfico de despesa anual por tipo, ou seja, quanto que você gasta em cada categoria, em relação à sua porcentagem total. Note que ela está por porcentagem e do lado eu coloquei os valores em reais. Então nessa parte do gráfico e nessa parte da planilha você não precisa preencher absolutamente nada. Vamos para a próxima parte. Aba evolução. Nessa aba você também não precisa preencher nada. Está tudo aqui. Aqui você vai perceber o andamento do seu patrimônio, se está aumentando ou diminuindo mês a mês. Aqui o total de ganhos. É claro que tem colunas vazias aqui, mas é porque falta preencher ainda. Aqui é o quanto de economia no mês você está tendo, mês a mês, ou seja, se está positivo ou negativo. Os gastos no cartão estão aqui cadastrados. Também não precisa preencher nada. Desse lado estamos com o total de gastos no mês. Então dá para você perceber se os seus gastos estão aumentando ou diminuindo. E logo abaixo nós temos a inflação pessoal acumulada, ou seja, quanto está a sua inflação, se ela está aumentando ou diminuindo mês a mês, e é o acumulado aqui até o final do ano. Bom, agora eu queria saber de você como você faz para anotar seus gastos pessoais. Usa planilha? Anota num caderno? Ou nem começou essa parte? O quanto antes de começar, melhor. Eu confesso que já me dei mal com muitos aplicativos de orçamentos e hoje em dia eu não largo minhas planilhas por nada. Você já teve problemas também? Já passou por algum aperto por não anotar seus gastos? Gostaria de saber e debater com vocês nos comentários. E deem sugestões de mais vídeos para a gente construir conhecimentos juntos. Os meus mais sinceros agradecimentos, meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se gostaram, curtam o vídeo, deem aquele like que fortalece a todos os criadores de conteúdo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo do canal e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem e sejam sempre elementos multiplicadores em busca da nossa jornada financeira. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos. Até o próximo vídeo.